ajuda. Cabeça pra cima. Mais uma vez, entramos no ar com você, com o programa Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet, com total mobilidade, porque você assiste pelo seu computador pessoal, pelo seu tablet, pelo seu smartphone, em qualquer lugar que você esteja, no Brasil ou fora do Brasil. Muito bom a gente poder falar isso, né? Às vezes alguém pode dizer assim, ué, qual é a novidade? Todo mundo já faz isso. É verdade, muita gente já faz isso, nem todo mundo. Mas para a gente é uma conquista especial, é uma conquista, é um avanço, como tantos outros que a gente ainda precisa fazer, né? E essas conquistas e avanços são possíveis de serem feitos, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos um exército de pessoas que nos ajudam a conquistar novas fronteiras. Nosso querido semeador de boas novas, que nós gostamos sempre de reconhecer e agradecer a cada dia em nosso programa, porque você, semeador, já sabe que faz toda a diferença. Por você e com você, nós vamos em frente a cada dia, nós fazemos novas conquistas, nós ousamos saber que nós estaremos aqui até Jesus voltar. Depois não nos interessa, mas até Ele voltar, nós queremos estar firmes aqui, divulgando o Evangelho de Cristo, porque você que semeia na Boas Novas já entendeu que quando você faz isso, você está cumprindo o ID de Jesus, porque a Boas Novas é uma emissora missionária que tem por objetivo transmitir Jesus 24 horas por dia. É por isso que a gente desafia você, que ainda não é um semeador, mas que também tem sido abençoado com a nossa programação, para se juntar a esse exército de pessoas e se tornar um semeador de boas novas. Aqui a gente diz assim, você deve ser um semeador com aquilo que o Senhor permitir, com aquilo que Ele tocar o seu coração. Nós não colocamos valores, colocamos um desafio para você, possível, que é R$1 por dia, R$30 por mês. R$1. O que você faz com R$1? Praticamente nada, né? Mas aqui, o Senhor nos ajuda a multiplicar e isso vai ser relevante. Portanto, seja um semeador. Liga agora 2112-6300 ou entra no nosso site e vem fazer parte do exército de semeadores de boas novas. E venha você também dizer, eu faço parte dessa televisão, eu ajudo a semear as boas novas de Cristo, eu ajudo a cobrir o Brasil e o mundo com as boas novas de Cristo. Obrigadíssima e que o Senhor Jesus, o único que pode, realmente possa recompensar você, atender os desejos do seu coração e te permitir ter todas a sorte de bênçãos espirituais e materiais também. Aquilo que você precisa, o Senhor possa te dar, quando, como você, ao semear, nos permite ter aquilo que a gente precisa. Deus te abençoe, semeador de boas novas. Você conhece as tribos urbanas? Já ouviu falar nesse negócio de tribo urbana? Pois é, jovens adultos que se unem em torno de uma identidade comum, formando grupos específicos. Talvez você já tenha ouvido falar nos emos, nos funkeiros, nos skatistas, nos hippies, nos surfistas. Grupos que se unem e que muitas vezes eles são polêmicos, né? Tem uma identidade própria, diferente daquilo que nós costumamos e aprendemos a chamar de normais. Polêmicos mesmo, especialmente no meio evangélico. Por outro lado, o Senhor Jesus, Ele nos deu uma ordem absolutamente clara. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aí fica a pergunta, será que nós estamos conseguindo alcançar essas tribos com as boas novas de Cristo? Que estratégias são necessárias para que nós possamos alcançar grupos tão diferentes? Essa é a nossa reflexão de hoje aqui no Cabeça para Cima, quando conversamos com você sobre tribos urbanas. Começamos com o nosso informativo e temos um time joia para nos ajudar no debate. Existe um tipo de evangelização que cresce quanto à popularidade. Essa é a evangelização urbana, que nada mais é do que evangelizar os grandes centros e metrópoles. Inicialmente, essa definição tão simples pode disfarçar a complexidade do assunto.
O êxodo rural fez com que as metrópoles crescessem assustadoramente. Hoje, mais de 50% da população do mundo vive nas cidades. Existe uma clara migração da população rural para os grandes centros, o que faz com que a desigualdade social também cresça. Esse urbanismo trouxe desafios enormes para a igreja. É comum se falar hoje de tribos sociais. Esses grupos são formados por áreas de vários interesses. Essa diversidade de tribos e de cultura mostra que o desafio dos grandes centros é grande. Juntamente com as tribos e com o crescimento da população urbana, existe um fator que dificulta a evangelização: a insegurança. Para derrubarmos esse muro, é preciso nos prepararmos melhor. Precisamos conhecer a nossa cidade, o nosso bairro, nossos amigos, o nosso país. É necessário um preparo completo e uma dose de paciência, pois na evangelização urbana, nada é tão rápido como queremos. Sobretudo, a conversão pertence a Deus. É isso aí. Você já tem alguma familiaridade com esse tema? Interessante, né? Porque muitas vezes nós, cristãos evangélicos, temos a tendência de considerar tudo que é diferente como se não fosse de Deus, né? Nós nos acostumamos a padrões tradicionais e muitas vezes esquecemos ou não nos aprofundamos e interessamos por pessoas, por grupos que efetivamente se tornam diferentes. Tribos urbanas é o nosso tema de hoje. Vamos conversar sobre isso, aprender coisas muito interessantes sobre evangelismo para grupos diferentes. Aqui conosco recebemos o pastor Celso Godoy, ele que também, além de pastor, é gerente de estratégias missionárias para grupos específicos da Junta de Missões Nacionais, sempre pronto a nos estar aqui com a gente, ajudar a debater, refletir sobre essas questões. Obrigadíssima, pastor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e vamos ver o que a gente pode falar a respeito para poder levar a igreja a entender que esse nosso ministério, a chamada, a grande comissão, é muito mais abrangente do que a gente imagina. Certamente, né? Certamente. Um desafio, porque o Senhor não disse, olha, preguem o evangelho para A, para B, para pobres, para ricos. Ele disse para todo mundo, né? E isso é um desafio e tanto. Verdade. O Senhor desafio, né? Obrigada, pastor, por estar aqui com a gente. Uma honra. Também conosco o Marlon Raul Lima. O Marlon, ele é pastor da Igreja Batista Central em Belford Roxo, aqui no Rio de Janeiro. E ele é também presidente da AGIR, trabalha com evangelização de tribos urbanas. Vai nos ajudar muito a entender o que é isso de tribo urbana, né, pastor? Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Uhum. Temos muitas tribos? Eu faço parte de uma comunidade em Heliópolis, Belford Roxo. Todas as semanas a gente tem por volta de 3.000 jovens se reunindo como tribos urbanas numa praça. Uhum. E essa grande diversidade nos faz aprender muito. Uhum. Nossa igreja está inserida dentro desse contexto e tem uma necessidade de compreendermos, né, essas culturas e contextualizarmos a nossa linguagem para cumprir essa grande comissão. Perfeito. Vamos já entender esse negócio completo. Nosso time de hoje, o Klinger Araújo Antunes, ele que é ministro de jovens da Primeira Igreja Batista Universitária em Duque de Caxias, também aqui no Rio de Janeiro. Obrigadíssima por você estar aqui com a gente. É uma honra estar aqui e poder falar justamente, trazer a visão de um jovem que trabalha com juventude no meio da universidade, que é o local onde você pode achar todo tipo de tribo urbana lá. A universidade é o conglomerado de todas as tribos. Ali a gente tem esse desafio de poder dialogar com o máximo possível de pessoas que possam estar ali. Uhum. Bacana, eu fico assim muito feliz de ver você aqui, exatamente isso, um jovem pastor, trabalhando com jovens num contexto universitário. A gente tem falado muito, as pesquisas têm indicado aí que os jovens, eles quando chegam nas universidades, eles têm se afastado do Evangelho de Cristo, né? Porque, motivos diversos, né? Mas eles começam a ser engolidos pelas questões mais científicas, etc., não conseguem explicar ou materializar esse Evangelho de Cristo na vida deles e aí eles se afastam. É mais fácil, mais prático e porque realmente eles, de repente, não conseguem ver a consistência do Evangelho.
Então, de repente, estar com esse grupo, estar de frente, eu acho que é um desafio e tanto. E a gente tem que orar muito por você. Recebo toda Mais do que por tripulação. eles que já são adultos, etc. Tem que orar muito por você. É o meu sentimento, olhando para o contexto do nosso mundo atual. Sinceramente, sinceramente. Queridos, a gente vai falar aqui sobre tribos urbanas, né? Um conceito que, por um lado, ele pode ser bastante comum, mas talvez muitos não conheçam. No nosso informativo já trouxe um pouquinho do que é a ideia dessa questão, mas como é que é essa história de tribo urbana? Como é que a gente chega a esse conceito? Dá para fazer um paradigma? É correto fazer um paradigma com a questão das tribos indígenas? Tipo a mesma coisa ou como é que é isso? O que é uma tribo urbana? Na realidade, na introdução desse programa já se deu uma definição bem clara a respeito do assunto. São conglomerados de pessoas, né? Grupos sociais que se identificam através da cultura, através da música, através de costumes. Não tem muito a ver com tribo indígena, né? Então, a terminologia, ela surge na medida em que são identificados grupos dentro de um contexto social que se identificam e que, de alguma forma, eles ficam alheios a outros grupos, né? Alguns interligados, mas a maioria deles vivendo a sua própria realidade cultural, a sua própria realidade musical. E aí, então, surge a necessidade de estratégias missionárias para poder alcançar esses grupos, né? E é nesse sentido que nós estabelecemos algumas práticas, que são boas práticas para poder buscá-los com o Evangelho de Cristo, sem interferir na própria cultura do cidadão, pelo menos a visão missionária que nós temos, a visão evangelística que nós temos, nós não estamos muito preocupados na interferência da cultura do cidadão, mas dos hábitos, da questão do caráter, da questão daquelas práticas que são coerentes com o cristianismo. Né? E é mais ou menos por aí. Né? Essa seria a minha pergunta imediatamente seguinte, né? O objetivo, né, quando a gente trabalha com missões para esses grupos, quando a gente chega com o Evangelho de Cristo, seria transformá-los, ou seja, mudar os seus hábitos, mudar o visual, fazer com que eles se tornem comuns ou venham para os grupos que a gente tem como tradicional? Mas o senhor já explicou, não é nada disso. Não, eles podem se absolutamente. manter lá como eles são, com os hábitos, Isso. com o visual. É importante frisar aqui que eles são pessoas comuns, eles não são pessoas diferentes das outras, eles só têm hábitos que são diferentes. E é claro que quando nós pensamos em hábitos, existem maus hábitos, que precisam ser consertados através de um relacionamento com Cristo. Agora, a questão cultural, ela precisa ser adaptada. De repente, algumas músicas que eles ouvem, eles deixam de ouvir, não por causa do estilo musical, mas até por causa da letra, da mensagem que ela transmite. Mas a cultura, ela pode permanecer sem problema nenhum. São raros os casos de pessoas que se convertem em grupos de tribos urbanas e mudam 100% os seus hábitos e a sua cultura. Existem casos assim, a gente não está dizendo que não, mas são raros, né? Dentro dessa perspectiva missionária de alcançar tribos urbanas, o nosso foco é levar o Evangelho de Cristo para ele. Se tiver alguma mudança, essa mudança ela vai ser operada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Não somos nós que vamos delinear essas mudanças de comportamento no que diz respeito à cultura. Essa necessidade gera, né, deve gerar, né, uma compreensão melhor das igrejas de hoje. Como nós podemos comunicar um evangelho que nunca muda, a essência da palavra de Deus, ela não muda, mas comunicar a uma geração ou a gerações que estão em constante mudança. O que nós preservamos aí são os princípios, são os valores, mas há necessidade de preservar, sim, a cultura que está se desenvolvendo no meio da nossa sociedade. Esse respeito é um fator importantíssimo.
até mesmo para o recebimento dessa palavra do Evangelho a esses grupos na nossa sociedade. Perfeito. Então, isso é muito bacana, né? Porque, na verdade, o essencial numa pessoa são os seus princípios e valores, né? A gente crê, a Bíblia diz que louvai ao Senhor com saltério, harpa, com dança, com... Louvai ao Senhor, né? E às vezes a gente tende a dizer que determinado ritmo não louva a Deus, que determinado... É do diabo. É do diabo, O diabo né? é o pai do rock. Exatamente, Isso é um que determina, se você usa uma coisa, né, um tipo de cabelo, aí você não louva a Deus, como se Deus olhasse para isso, né? Então, entendo que o caminho é no sentido de tocar o coração e efetivamente transformar princípios e valores. Sim. E isso é muito bacana. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, mas eu quero voltar aí entendendo com vocês como é que é isso, quais são as estratégias que vocês usam para alcançar essas tribos, e a gente quer conhecer também resultados do trabalho de vocês, né? Em todos os segmentos, na comunidade mais aberta, numa comunidade mais fechada como a universidade, né? Como que vocês fazem, quais as estratégias utilizadas, ok? Intervalo.